Eu vou te mostrar na Bíblia que espíritos malignos, demônios, ou, se você quiser chamar assim, alienígenas, visitam as pessoas enquanto elas dormem para tentar manipular as suas mentes. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 4, a partir do versículo 12. O texto diz assim, ó: Uma palavra me disseram em segredo, e meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando cai sobre o homem o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou diante de mim e fez arrepiar os cabelos da minha carne. Ele parou, porém não pude identificar sua afeição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Calando-me, ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que o seu Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia e nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles sua excelência? Morrem, porém sem sabedoria. O texto narra que esse amigo de Jó, ele estava deitado para dormir e, num sono profundo, ele sentiu a presença de algo incômodo, que fez ele sentir um pavor, um medo profundo. Junto com esse sentimento de medo, ele sentiu todos os pelos do corpo dele se arrepiando e ele sentiu muito medo. Então, ele percebeu que no quarto próximo a ele estava um vulto, um ser acinzentado. E esse ser acinzentado, ele começou a falar para ele algo que aparentemente poderia ser interpretado como correto. E ele levou esse pensamento, essa ideia até Jó, para defender seus argumentos, para dizer que Jó tinha culpa de estar vivenciando toda aquela situação de desastre em relação à sua família, em relação à sua saúde, em relação à perda material que ele teve. Nós sabemos que Jó era um homem justo. O final da história, desde o início da história, na verdade, mas toda a história de Jó demonstra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porém, os seus amigos, até com boa intenção, usaram argumentos que estavam corretos, mas não se aplicavam a Jó. Muitas vezes, Satanás, para tentar nos manipular, ele não precisa jogar na nossa mente uma ideia que seja totalmente ruim. Basta que ela não seja verdadeira. Basta que ela não seja, para você, a vontade de Deus. O que o Satanás quer tirar você, de onde ele quer te tirar, é do centro da vontade de Deus. E Satanás, ele se vale desses artifícios. Ele visita as pessoas à noite para induzir essas pessoas por meio de sonhos. E nesse caso aqui, por meio de palavras diretamente direcionadas a esse homem que estava ali deitado na cama para dormir. E aí algumas pessoas me questionam e falam assim: mas como Satanás tem o poder de jogar um sonho na mente de alguém? Irmãos, Satanás, ele não joga um sonho na sua mente. Um alienígena não vem para jogar um sonho na sua mente. Você já dormiu na frente da TV? Você já viu que quando a gente dorme na frente da TV, a gente vai escutando aquelas coisas que a TV está narrando e a gente acaba sonhando com aquilo que a TV diz? É justamente isso que o diabo faz. O diabo senta do seu lado ou fica ali paradinho do seu lado, ele começa a te contar uma história. E essa história, ela pode ser interpretada pela sua mente por meio de um sonho. É uma forma dele fazer isso. Eu pressuponho que possa ser desse jeito. Agora, outra forma que ele pode fazer nós sabemos que o homem é composto de corpo, alma e espírito, certo? Então, dentro de você, a sua alma tem relação com os seus sentimentos, o seu corpo é o seu corpo físico, e o seu espírito é um outro ser que mora dentro de você. Esse outro ser que mora dentro de você, ele não dorme. E ele tem olho, ele tem boca, tem ouvido e tem nariz, certo? E uma vez que ele não dorme, uma vez que quem está dormindo é o seu corpo físico, é ele que precisa de descanso, o seu espírito ele fica acordado o tempo todo. Então, basta que um demônio apareça e abra uma pequena telinha na sua frente. E é possível que o demônio faça isso? É possível, sim. Nós vemos, por exemplo, na tentação de Jesus. Jesus foi tentado no deserto e, em determinado momento da tentação, a Bíblia diz que Satanás leva Jesus Cristo a um alto monte e que desse alto monte ele mostra todos os reinos da terra. Nós sabemos que se hoje nós formos no maior monte do mundo, nós não conseguimos ver todos os reinos da terra. Ainda que fosse todos os reinos antigos da terra. Se eu subo num alto monte, eu sou incapaz de ver
todos os reinos da terra, ainda que fossem pequenas tribos, ainda que fossem reinos do mundo antigo. Não dá para fazer isso. Muito provavelmente, o que Satanás fez? Levou Jesus para um lugar alto, um alto monte, e abriu uma tela, mostrando ali, todos os reinos. E essa situação não é só da minha imaginação, né? Muitos filmes, né? Muitas outras pessoas já pensaram nisso, que os filmes retratam mais ou menos essa história. A gente não consegue ver todos os reinos da terra de qualquer monte. Não dá para ver. Então é bem possível que Satanás tenha aberto lá, de alguma forma, né, alguma encenação, alguma imagem desses seres. Então Satanás poderia, né, esses seres, né, que se parecem com alienígenas, ele poderia abrir na sua frente, ali, enquanto você dorme, uma pequena tela e te mostrar exatamente aquilo que ele quer que você sonhe. Essas são duas formas dele fazer isso. Então, só contando uma história, ou, além disso, abrindo uma tela. Tudo isso mostra que Satanás ele trabalha para manipular a mente humana. Tá? Tem mais exemplo disso? Tem sim. Por exemplo, Pedro, quando ele estava ali, quase nos últimos momentos de Cristo, Jesus estava ali explicando para os seus discípulos que ele precisava morrer para que assim que ele morresse, né, eles fossem salvos e um outro Consolador fosse enviado, que seria o Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro, se condoendo de Jesus ter dito que deixarias que o pegassem, que o matassem, levantou-se, pegou Jesus pelo braço, levou ele para um canto e disse para Jesus: Homem, como dizes isso de tu mesmo, homem? Como dizes que deixareis que te pegue e que te matem? Não faça isso contigo, homem. E aí Jesus fala assim, olha, aparta-te de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, mas somente as dos homens. Quando Jesus fala isso, ele não fala para Pedro. Jesus está falando para o demônio que induziu Pedro a tomar aquela atitude de desencorajá-lo à cruz, à sua morte sacrificial, a essa morte redentora. Foi um demônio que induziu Pedro. Enquanto Pedro estava ali escutando, muito próximo de Jesus Cristo e de todos os seus discípulos, um demônio se aproximou de Pedro e incitou a ir a falar com Jesus, a ir desencorajar Jesus. E Jesus ele revela duas coisas importantes. Primeiro, que era um demônio que estava falando com Pedro, que induziu Pedro a isso. E segundo, ele revela o seguinte, que Satanás é um exímio conhecedor da mente humana. Olha só, essa questão de alienígenas, ela é um pingo d'água dentro do sistema de manipulação que Satanás utiliza para tentar levar as pessoas ao erro. Existem muitas outras estratégias e eu vou postar vídeos sobre todas elas aqui. Mas se você quiser conhecer cada uma delas, que pode salvar você, que pode salvar sua família, que pode salvar... Eu vou adiantar, tá? Pessoas que têm depressão, pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm esquizofrenia, só essas doenças da alma aí que estão, vamos dizer aí que está até um número muito grande de pessoas diagnosticadas assim. Todas elas, em alguma medida, Satanás está por trás dessas influências. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu te recomendo ler o meu livro, Efetivamente Mais Esperto que o Diabo. Esse livro tem 6 anos que eu concebi na minha mente, né? Foi quando eu li o livro de Napoleão Hill, e só consegui concluir em março desse ano. Em fevereiro desse ano ele já estava concluído. Ele foi publicado no dia 3 de março desse ano. Então, esse livro em Belo Horizonte, ele está disponível na livraria Ponto da Bíblia. Tem ele em venda nova e no centro da cidade. Você vai achar a versão dele para Kindle na Amazon, né? E você vai achar ele impresso também no Mercado Livre e na minha loja, que é ligacomunicação.com.br/loja. Então, se você tiver interesse de conhecer mais, muitas outras estratégias. Aqui fala qual que é o sentido da vida, o que o homem tem que fazer, qual que é o sentido da vida do homem em cada fase da vida. Aqui fala a respeito dos anjos, dos demônios, quem eles são, quais são as funções deles, né? E fala também a respeito do livro de Napoleão Hill, fala o que Napoleão Hill entendeu como diabo e como ele estava equivocado, em que medida ele está certo, em que medida ele está errado, e como Satanás realmente, o que realmente Satanás quer fazer contra os seres humanos, como ele quer roubar os seres humanos.
E aí tem cada uma das estratégias que Satanás utiliza. Então, se você quiser saber mais sobre essas estratégias, primeiro me siga aqui no Instagram, me siga no TikTok ou no YouTube, tá? Se você quiser fazer um dos nossos cursos gratuitos, nós não cobramos pelos cursos, tá? Eles ficam gratuitos no canal no YouTube que chama CTMB. CTMB, é só entrar no YouTube, procurar por canais, colocar CTMB. Tem vários cursos lá de teologia gratuitos também. Tem um curso lá de psicologia pastoral que eu trato sobre esse assunto em uma das aulas. E, além disso, você também pode comprar o livro, é claro, né? E me seguir aqui nas redes sociais, aqui no Instagram, que você vai ficar inteirado aí sobre outras estratégias que esses alienígenas, né? Os alienígenas utilizam para manipular as pessoas. Agora, o pastor, professor, os alienígenas, o governo está fazendo isso aí para divulgar, porque os alienígenas vão ficar responsáveis pela humanidade. Não, gente, não tem nada disso. Não tem nada disso. Essa história de alienígena é para fazer com que as estratégias do diabo sejam eficazes. A estratégia, por exemplo, de sonhos que ele utiliza, ela só vai ser eficaz com você se você não souber que ele te manipula assim. E até esse momento, até o momento de hoje, né, do lançamento do meu livro, ninguém sabia que a manipulação ela era feita por meio de sonhos. Então os demônios, as pessoas que tinham paralisia do sono ou que tinham perturbação com demônio noturna, evangélicos, eu cresci na igreja. Ninguém sabia por que isso acontecia. Acontece porque ele vem nos dar sonho para manipular as nossas mentes. E manipula de todos os sentidos, acordado e dormindo. Eu vou falar sobre essa etapa do acordado em breve. Então, ele vem para nos manipular. Então, ser entendido como alienígena é só uma forma de disfarçar, para você nunca perceber que, na verdade, a real intenção deles é manipular. As pessoas, por exemplo, que sofrem problemas de abdução, que se dizem, né, terem sido abduzidas, elas não sabem que elas, na verdade, estavam sendo manipuladas por demônios enquanto elas estavam dormindo. E aí elas acreditam que foram abduzidas para poder se conformizar com aquela situação, aceitar aquela situação. Então é só um argumento de aceitação, que oculta o quê? O real motivo pelo qual eles aparecem. Os demônios não vão se materializar, esses alienígenas aí, eles não vão aparecer para a gente hora nenhuma. Nós não vamos ver alienígenas materializados. Alienígenas, demônios, não tomam forma humana, não aparecem como seres humanos. Não existe manifestação desse tipo registrada na Bíblia. E o pastor que usa texto bíblico, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, para justificar isso, para dizer que demônio veio aqui ou anjo veio aqui, teve relação sexual, não, gente. Anjo, demônio não tem relação sexual, sabe por quê? Porque eles não têm sexo. Espírito não tem sexo, certo? Ele pode ter posicionamento de liderança, né? Posicionamento, mas ele não tem sexo, não tem órgão genital, ele não tem espermatozoide, não tem isso para gerar outro ser, não tem. Eles não têm capacidade de gerar outro ser, né? Então, meu irmão, Satanás ele não vai se apresentar, ele vai continuar fazendo o que sempre fez. E os textos que falam a respeito de demônios, que são soltos aí do abismo, né? Você vê no texto que, mesmo quando é descrito dessa forma, os demônios vão para manipular mentes, manipular ideologicamente as pessoas. Então, esse livro aqui revela, em boa parte, não vou dizer em todos os sentidos, mas em boa parte as estratégias que Satanás utiliza para manipular as mentes humanas. Então você acha no Ponto da Bíblia em Belo Horizonte, você acha na ligacomunicação.com.br, você acha também na digital, na Amazon e impresso também no Mercado Livre, tá? Mas dê preferência para o nosso site, que além do preço estar melhor, tem frete grátis para o Brasil todo. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.